Bom, vamos lá, meus amados. Vamos hoje dar continuidade no estudo do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Gênesis 28, 10. Eu lhes convido a abrir sua Bíblia e se preparar em ouvir aquilo que Deus vai lhe falar por meio dos meus lábios. Mas nós vamos orar ante o Senhor. Meu Rei e Salvador Jesus Cristo, obrigado por sua benevolência, obrigado por sua presença aqui. Eu lhe peço carecidamente que sua graça nos alcance e alcance todos aqueles que, sem faltas, estão esperando água para saciarem sua sede. Meu Rei, seja pois tu o mais esperado nessa noite e presente tanto aqui como na casa ou no hospital ou outro lugar no qual essas pessoas estão nos vendo. E eu lhe agradeço, Espírito Santo, porque reconhecemos mais uma vez que o Senhor é tudo e que sem ti nada podemos fazer. E eu apresento minha vida, eu apresento meu ser, para que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que não veem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 28, 10. Nós vamos estudar a famosa visão que Jacó teve, a visão da escada, dado por Deus por meio de um sonho profético. Diz a palavra do Senhor: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali, mesmo para dormir. Versículo 12. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Glória a Deus. Essa passagem relata a história de um homem chamado Jacó. Jacó não estava na sua fase mais fácil da vida dele. Por quê? Porque Jacó teve que fugir da casa dos seus pais, porque seu irmão queria matá-lo. O seu irmão Esaú, um homem negligente, um homem que não agradava a Deus por causa das suas escolhas, porque tinha se casado com mulheres hititas, mulheres que não serviam a Deus e que, a Bíblia diz, trouxeram perturbação para os próprios pais de Jacó e os próprios pais de Esaú. Além disso, Esaú vendeu sua própria primogenitura para Jacó. E no dia da verdade, no dia em que Isaac liberou as bênçãos outorgado para Jacó, entrou ira, entrou ciúme no coração de Esaú. E por causa disso, a própria mãe Rebeca e depois o próprio pai Isaac chamou Jacó e disse: você Jacó tem que sair porque teu irmão Esaú quer lhe matar. E a direção foi essa, de ir para a casa da família de Rebeca, do irmão de Rebeca, que se chamava Labão, para se refugiar lá, né? E ali sabemos, e saberemos mais tarde, que ali estava a escola de Jacó, tudo aquilo que Jacó iria aprender, tanto Jacó ser moldado pela mão de Deus e também as bênçãos que Jacó iria encontrar, estava no lugar que Jacó
não conhecia. Então, a Bíblia diz que Jacó estava indo no desconhecido, porque isso é a verdade, né? Olha como Jacó agradou a Deus. Ele ia numa direção desconhecida, numa direção no qual não seria mais confortável, porque se pensarmos bem, na casa do papai, na casa da mamãe, né? Era o lugar mais tranquilo, aonde ele poderia esperar e se beneficiar do melhor de Deus. Mas Jacó respondeu a uma direção dos seus pais. Olha isso, o que é a submissão. Entender a submissão. Nem sempre as diretivas que Deus tem para você são diretivas que vão trazer comunidade, tanto fisicamente, como também na projeção que vocês esperam. Mas a fé que Jacó tinha era tal que estava disposto tanto a abrir mão do local, da tenda dos seus pais, onde tinha servos, onde tinha toda a riqueza de Isaac, para se aventurar numa direção que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, porém, pela fé, aquilo que Jacó iria encontrar era aquilo que Isaac tinha liberado para a vida dele. Ou seja, todas as bênçãos espirituais estavam preparadas lá. No recorrer do caminho, antes de chegar em Harã, era uma distância muito longa. Berseba e Harã era uma distância que se diz aproximadamente de uns 700 quilômetros, né? Então, muita coisa. Imagina camelo, né? Então, são muitos, talvez meses, né? Para chegar até lá. E o sol, estava se pondo e Jacó teve que descansar. E a meio caminho, a Bíblia diz que achou uma pedra. Ele achou uma pedra e usou essa pedra para descansar. E eu falei na palavra anterior que essa pedra representa Jesus. Essa pedra representa Jesus e nós devemos fazer de Jesus o nosso travesseiro. É isso que eu falei a semana passada. Ele fez da pedra o seu travesseiro, a palavra de Deus é o travesseiro que devemos amarrar, fixar na nossa mente continuamente, para sempre encontrar o descanso de Deus. Sim, meus amados, Jacó, mesmo na pior fase da vida dele, na perseguição, na solidão, talvez tem pessoas que estão nos vendo aqui, que estão falando, eu estou me sentindo muito só. Mesmo no meio dos meus familiares, mesmo no meio do meu trabalho. Mas, se você está com Deus e está obedecendo a todas as diretivas que Deus está lhe mostrando, então alegre-se, porque ali vocês terão o direito do descanso. Se você faz da pedra, ou seja, da palavra de Deus, o seu travesseiro, o seu descanso. E assim vocês crêem em nome de Jesus Cristo. Então, por achar fé em Jacó, pelo fato de Jacó perseverar para Harã, pelo fato de Jacó ir na direção que talvez ele não quisesse ir, porém Deus quis que ele obedecesse a direção. Pelo fato de Jacó não retroceder para Berseba, outra coisa é ir na direção, outra coisa é prevalecer na direção. Porque muitas pessoas obedecem, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Em um lugar desconhecido, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sinto no meu espírito que é para fazer. Bom, então prevalece.
A Bíblia diz, determinarás tu alguma coisa, certerá firme naquilo e a luz brilhará nos teus caminhos. Escuta o que eu vou dizer. Jacó ainda, ele não tinha experiência com Deus. Deus ainda não tinha se revelado para Jacó. Então, o que lhe restava? Obedecer às diretivas dos seus pais. Porque Rebeca era uma mulher que tinha experiência com Deus. Rebeca conhecia Deus. E o que dizer de Isaac? Isaac também era um homem usado por Deus. Mesmo com suas limitações, sim, e com seus erros. Porém, é importante que antes de você ter e adquirir a maturidade que Deus quer para a sua vida, você seja sujeito a tutores, pastores usados por Deus, vinhateiros. Que são os vinhateiros? Dentro da linguagem da OSI, da igreja online, né? Que vocês estão vendo. São tutores e pessoas já que têm uma bagagem adquirido caráter cristão para lhe instruir acerca da palavra que eu estou pregando para vocês. Então, quando nós entendemos e obedecemos aos nossos vinhateiros, aos nossos líderes instituídos por Deus, capacitados por Deus, o que acontece? Mesmo que tudo diz o contrário, Deus estará com você. E Deus honrará a sua posição de fé, assim como Jacó. Então, Jacó, ele não retrocedeu para Berseba. Ele foi e acabou. Quem coloca a mão no arado, diz a palavra de Deus, e olhar para trás, esse não serve mais. Então, não olha para trás. Em nome de Jesus Cristo. Né? E Jacó se decidiu, por causa disso, de Jacó não retroceder e obedecer às diretivas, mesmo ele, talvez não conhecer, não ver com seus olhos o lugar, mas sabendo no seu espírito que era para ir, pois Deus o honrou. E ali Deus, nós vamos ler, que Deus se revelou a Jacó e lhe concedeu uma tremenda experiência, um sonho profético. A primeira experiência que Jacó teve. Então, a forma de Deus se revelar a Jacó foi através de um sonho. E Deus lhe deu uma visão profética através desse sonho sobrenatural, né? Agora, quantos querem sonhos proféticos? Vocês gostariam de ter um sonho por parte de Deus? Muitos sonham, né? Existem pessoas que têm mais facilidade de sonhar que outras. Outros sonham muito raramente e outros nunca sonham. Mas, de qualquer maneira, Deus fala em sonho. Eu lhe garanto. Eu já falei sobre isso, né? Sobre visões e sonhos proféticos. Mas, quando Deus fala em sonho, é algo muito, muito profético. E algo muito forte. Existe uma grande diferença entre sonhar na carne, quando suas emoções afloram por causa da ansiedade e desejos da vida, e ali as pessoas passam a sonhar no seu subconsciente. Mas ali não. Deus se manifestou pela primeira vez em sonho para Jacó. Vocês gostariam de ter sonhos proféticos? Acredito que sim, meus queridos. Agora eu vou ensinar para você por que muitos ainda não tiveram suas experiências, como Jacó. E o que lhe falta para você ter sua experiência como Jacó? Vocês precisam entender que antes de querer sonhos vindo de Deus, prepare um ambiente
favorável para que Deus se revele em você. Prepare um ambiente favorável para Deus se revelar em você. Na pior fase de Jacó, perseguido, ele tinha todo motivo de ficar tremendo e de espernear. Para muitos, estariam, no caso de Jacó, apavorado, em medos, gritando, berrando no meio do deserto, dizer: Senhor, por que tu me abandonou? Jacó fez isso? Não. O que ele fez? Descansou. O próprio pai tinha abençoado ele. Ele guardou a palavra. Olha isso. Ele guardou a palavra profética que o próprio pai lançou e a levou para o deserto. E a levou para o deserto. E fez dessa palavra, que a pedra, simbolicamente a pedra e a palavra de Deus, fez da palavra do pai, de Isaac, o seu travesseiro. Eu descanso. Deus falou isso a meu respeito. Ele vai cuidar de mim. E dormiu sorrindo. Mesmo na pior fase da vida dele. Que coisa tremenda, né, gente? Então vocês precisam entender que Deus não fala com os que não são Jacó. Deus não fala com os que não são Jacó. Se cada palavra que eu estou pregando, ela não produz em você uma mudança, ou uma confiança tal que você não faça do seu travesseiro a palavra de Deus, então você nunca terá um descanso. E se você não tem descanso, Deus não se manifestará em você por meio do sobrenatural. Porque a prova que você confia em Deus está no descanso que você tem quando você confia, quando a palavra vem até você. É tão simples assim. Vocês precisam ser um Jacó. Seja, pois, tu uma Jacó. Seja, pois, tu um Jacó. Deus não fala com pessoas que não aprenderam a controlar as suas ansiedades e medos. Deus fala com aqueles que aprenderam a descansar nele. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Bom, uma pergunta que eu lhes faço. O que prova que você confia nele depois de vocês obedecê-lo? O que prova, o que comprova que você confia em Deus? Muitos dizem eu confio em Deus. O católico diz eu confio em Deus. O espírita diz eu confio em Deus. O evangélico diz eu confio em Deus. Muitos confiam em Deus, mas a vida, o dia a dia comprova o contrário. Por quê? Porque o que comprova que você confia em Deus está no seu descanso. E está na paz que você adquiriu por meio da fé que a palavra produziu do seu interior. Quando a fé entra em ação, a paz toma seu lugar. Vamos repetir todos? Quando a fé entra em ação, a paz toma o seu lugar. E ali aparecem sonhos proféticos, visões sobrenaturais e experiências pessoais que só Deus pode lhe proporcionar. Que coisa tremenda! Em Gênesis 28:12 diz assim: e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
nós vamos entender sobre esse sonho. No deserto de Jacó, ou seja, na fase difícil de Jacó, né? No pior momento dele, Deus se manifesta em Jacó, dizendo, parafraseando, né? Eu percebi o quanto você valoriza os meus projetos, Jacó. E eu percebi também o quanto você está perseverando em mim, Jacó. E não desiste tão facilmente assim, Jacó. Então, por causa disso, Deus abriu pela primeira vez os olhos espirituais de Jacó, para que Jacó entendesse o que estava acontecendo nessa fase que aparentemente parecia só piorar. Uma fase que aparentemente só parecia piorar. Havia no sonho uma escada posta na terra cujo topo tocava nos céus. O que significa isso? Eu vou lhe explicar o que significa esse sonho profético. Esse sonho profético, ele significa que onde Jacó estava, os céus estavam abertos. Os céus estavam abertos. Era uma escada que juntava o céu e ligava o céu na terra. E eu não sei se você já ouviu essa expressão, os céus estão abertos hoje. Ou seja, nesse lugar, nessa região, nessa cidade, pastor, os céus estão abertos. É uma expressão que a linguagem dos evangélicos, às vezes alguns usam, mas nós devemos entender o que isso significa, né? O que significa os céus abertos? Deixa-me lhe explicar. Quando os céus são abertos, acontece que o reino dos céus, ele se manifesta naquele lugar. É a comprovação de que Deus está se movendo, Deus está fazendo algo naquele lugar, naquela pessoa, né? E claro que os demônios, o exército do mal, eles estão vendo que alguma coisa está acontecendo lá, naquele lugar. Por quê? Porque o céu se abre com uma só condição. Quando Deus se decide agir naquela localização. Mas quando Deus se manifesta e age nessa localização, ou numa cidade, ou num lar de uma pessoa, tudo vai depender das orações dos justos e da obediência de um povo escolhido de Deus. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 41 a 44, Lamentações 3, 41 a 44, veja o que diz a palavra de Deus. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Ou seja, o povo estava se arrependendo realmente das atitudes que eles tinham. Nós prevaricamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoastes. Cobriste-nos de ira e nós perseguiste. E sem piedade nós mataste. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Olha isso, queridos. Ou seja, nós estamos frente a um povo religioso, que inclusive era o povo escolhido de Deus, mas que passou por uma fase tenebrosa, porque até mesmo orando a Deus, Deus não ouvia as orações dele. Deus pode não ouvir orações? Claro, obviamente que sim. Por quê? Não é a oração que faz com que Deus ouve, mas é um coração arrependido
Quando um homem se quebranta e assim decide se inclinar pela palavra de Deus, não prevalecer na mesma condição no qual está. Mas esse povo que não queria se arrepender, infelizmente, estava desagradando a Deus. E por causa da desobediência, o que estava acontecendo? Havia uma nuvem que faz com que as orações, ela não passava do teto. Deus não ouvia. Ou seja, por causa da maldade do homem, Deus fez com que ele não ouvisse as suas orações. E a Bíblia fala no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que se nós não decidimos obedecer e estudar a Bíblia e obedecer aos princípios da Bíblia, pois o próprio Deus expõe o seu povo a maldições. A maldições. E inclusive, em Deuteronômio 28, 22, olha o que ele fala. O Senhor te ferirá com a tisica e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o créstamo e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Olha isso. Não está com Deus, coisa brava. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Ou seja, o céu de bronze sobre uma nação ou em qualquer lugar da terra é uma ausência de homens e mulheres que oram em santidade. A Bíblia fala de um céu de bronze, uma nuvem espessa que impede que as orações passem. Mas isso é permitido por Deus por causa de um povo que não decide se colocar e se inserir dentro dos princípios da palavra de Deus. Você entende por que é necessário que vocês ouvem os estudos bíblicos? Mesmo que o seu coração quer orar a Deus. Você fala, mas eu sou um cristão que ora. Tudo bem. Ok. Mas o que adianta quando as suas orações não são ouvidas porque lhe falta o entendimento das Escrituras? Lhe falta você estudar as Escrituras para que as suas orações tenham e produzam efeito para a sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lhe falta conhecer a verdade para muitos, para que o poder das suas orações tenha seus efeitos, tanto para a sua vida, como também a vida no qual vocês estão orando, por seus familiares ou outros assuntos, né? Então, quando o reino de Deus, ele é conquistado numa cidade, ou às vezes apenas num lar, se abre como se fosse um buraco. Como se fosse um buraco no céu e passam por ele a adoração, o louvor, as petições que homens e pessoas em santidade estão apresentando a Deus. E não só isso, porque nesse lugar, nesse buraco, vamos falar assim, né? Não é tão bonito assim, nem poético, mas os anjos do Senhor, eles descem e sobem por esse espaço conquistado pelo homem. E assim como essa escada, que Jacó viu, né? Que juntava duas extremidades, céu e terra, assim se juntam um exército. Se junta um exército, os anjos de Deus, junto com os soldados de Cristo que trabalham com armas espirituais. Não é tremendo isso, gente? Não é tremendo? Bom, para seu conhecimento, os céus, eles não estão abertos em qualquer lugar.
em muitos lugares do mundo, há um céu de bronze. Neste momento, por exemplo, aqui, o céu de bronze não está. Há um lugar, um spot, um buraquinho agora do céu que está sendo como se perfurado, aonde os anjos do Senhor estão trabalhando aqui, mediante a palavra que estou proferindo. Se você está tendo fé e se tornando como um Jacó, há um pedaço, há um buraco que se abre na sua casa e que Satanás não pode impedir. Por quê? Porque a manifestação do reino de Deus está sendo visível na sua casa. Está acontecendo dentro do seu lar. Se você está exercendo a fé, assim como esse homem chamado Jacó. Então, nem todos os lugares, os céus estão abertos. Por exemplo, em Jerusalém, os céus estão fechados. Muitos dizem que em Jerusalém os céus estão abertos, mesmo sendo a cidade que Deus escolheu para reinar. Jesus voltará em Jerusalém, diz a palavra de Deus, mas os céus estão fechados. Por quê? Por causa da religiosidade. O que os judeus estão fazendo de Jerusalém? Hoje, a Jerusalém é uma Sodoma, é um Gomorra, onde a homossexualidade reina, onde a impureza, onde muitos rejeitaram o Messias e não querem saber do Messias. Jerusalém hoje é avarenta, está se banhando na promiscuidade e a sua luxúria. Porém, eu digo porém, em certos lugares de Jerusalém, existem certos pontos, buraquinhos no céu, que estão abertos por causa de um povo, sim, judeus messiânicos. O que são os judeus messiânicos? São judeus, que aceitaram o Messias e que decidem viver uma vida piedosa. Por causa das orações em alguns lugares, como por exemplo no túmulo da ressurreição de Cristo, onde eu esteve recentemente e onde eu vou estar nessa viagem do dia 10 de janeiro de 2021, é um lugar onde os céus estão abertos. Por quê? Por causa das orações e intercessão. E por causa do poder que um dia o Senhor realizou no meio da sua ressurreição. Isso é tremendo. Agora, eu me pergunto, e talvez vocês estão se perguntando, por que os anjos estavam nessa escada descendo e subindo? Descendo e subindo. O que eles estavam fazendo? Vocês sabem o que eles estavam fazendo? A resposta é muito simples. Eles estavam trazendo do céu algo para Jacó. E de Jacó, porque eles estavam subindo, e eles estavam trazendo para Deus algo. Ou seja, os anjos estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando e exercendo sua função. A Bíblia diz que Deus mandará os seus servos em nosso favor. Os anjos trabalham para uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. Que coisa tremenda, queridos. Eles trabalham. Eles trabalham. Trabalhando quando parecia que nada estava mudando na vida de Jacó. Isso é importante. Porque não pensa que os anjos trabalham quando você está vendo o resultado. Os anjos estavam trabalhando no deserto quando tudo estava dizendo o contrário. Pois justamente por causa da fé de Jacó em descansar em Deus, Deus viu, esse aqui realmente confia em mim. Então ali eu vou me manifestar. E eu vou mostrar para Jacó aquilo que seus olhos não veem. Aquilo que seus olhos não veem, eu vou lhe mostrar. Deixa-me lhe explicar algo.
Presta atenção. Os seus olhos o enganarão se você sempre der crédito naquilo que eles veem. Eu vou repetir. Os seus olhos lhe enganarão se você sempre der crédito naquilo que eles veem. Se você confia em Deus e o busca, Deus lhe mostrará o quanto Ele é protetor e zelador pela sua vida. Eu posso ouvir um amém? Vamos ler uma passagem na Bíblia que mostra o quanto Deus zela por os que o amam. Uma passagem tremenda que está no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Vamos lá, diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, está se referindo aqui a Eliseu, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abres os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Uau! Que coisa tremenda, queridos. Olha essa experiência. Eliseu era um homem de Deus, que agradava, que estava no centro da vontade de Deus. Quando de repente a Bíblia diz que um exército de pessoas estavam cercando Eliseu. Ele estava sozinho. Só que Eliseu estava com um moço, ou seja, seu servo, um homem que o servia, né? E ele estava apavorado, o seu moço. E começou a gritar para o profeta e diz assim: profeta, vamos morrer, resumindo. E Eliseu, ele estava em paz. Ou seja, ele sozinho contra um exército que estava prestes a matá-lo. Eliseu, em total paz, ele fala para o moço: calma, eu vou orar e eu vou pedir para Deus que Ele te abra os olhos. Aquilo que você está vendo, seus olhos natural estão lhe enganando. Como assim? Aquilo que você vê, esse grande exército, a dificuldade que está se apresentando, teus olhos estão te enganando. Por quê? Porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Então, sendo assim, eu vou pedir a Deus que Ele te abra os olhos. Eliseu orou e de repente se abriu a visão espiritual. E aí a Bíblia diz que o servo de Eliseu viu um exército de carros de fogo que estavam entre os seus adversários e o próprio Eliseu, guardando. E o exército do Senhor. Isso é demais, queridos. Ou seja, nós aprendemos aqui que para os que realmente estão no centro da vontade de Deus, Deus cuida dessas pessoas. Deus cuida, mesmo na pior fase e no pior momento da sua vida. Você sozinho, mais Deus, é maioria. Você sozinho, rodeado dos seus adversários, dos maus rumores, você está perdida. Mas mais Deus, contra 1 milhão, você sai ganhando. Agora, eu quero enfatizar algo interessante e importante, porque em épocas onde eu era imaturo, eu queria ver
eu queria ter visões, eu queria ter experiências sobrenaturais. E há muitas pessoas que querem visões, que querem experiências sobrenaturais assim. E eu quero falar, ele dizer aqui, cuidado com a curiosidade. Cuidado com a curiosidade, por quê? Porque não queira ter tais experiências, sendo que ainda você não é um Eliseu. Não queira ter essas experiências, sendo que ainda você não é um Jacó. Primeiramente, vocês não precisam ter sonhos proféticos, como Jacó, para saber que Deus manda os seus anjos para cuidar de nós. Senhor, se realmente tu me ama, tu cuida de mim, então mostra um anjo e eu quero ter uma experiência como Jacó. Peraí, não. Vocês não entenderam nada. Se vocês pensam assim, você nunca terá uma experiência. Porque Jacó não pediu uma experiência assim. Jacó acreditou em Deus antes de ter essa visão. Jacó descansou em Deus antes de Deus lhe mostrar que ele estava com ele. Antes da sua primeira experiência, Jacó fez prova de fé. E guarda o que eu vou lhe dizer aqui. Quando você não vê o que Deus está fazendo, mas crê o que Deus está fazendo, então Deus lhe fará ver aquilo que seus olhos naturais não podem ver. Uau! Glória a Deus! Eu vou repetir para vocês meditar e guardar. Quando você não vê o que Deus está fazendo, mas crê o que Deus está fazendo, então Deus lhe fará ver aquilo que seus olhos naturais não podem ver. Jacó não teve fé porque viu a escada onde anjos desciam e subiam. Jacó, ele teve fé porque acreditou. Acreditou mesmo na dor, acreditou mesmo na tribulação, acreditou mesmo ele sendo desprezado, mesmo na perseguição, ele teve fé. E a fé foi manifestada pela paz que ele sentia e pelo descanso que ele teve. Agora, cabe a Deus escolher como ele vai se revelar a você. Mas lembre, antes do sobrenatural, entra na dimensão da fé, onde, sem ver, você vê. Vamos continuar. Disse a palavra de Deus, olha o que Deus diz, em versículo 13, e eu termino. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Bom, reparem comigo que Deus se apresenta e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Deus de Abraão e Deus de Isaac. Parece que falta alguma coisa. Não falta alguma coisa? Deus se apresenta, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Porque nós estamos acostumados, inclusive quem lê a Bíblia, quando Deus se apresenta, ele sempre diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que ele não falou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, teu Deus, Jacó. A resposta é simples. Porque faltava ainda Jacó ter a sua experiência.
conhecer o Deus dos seus ancestrais. Ainda Jacó não tinha sua experiência com Deus. Inúmeras vezes, quando Deus se apresenta, ele diz: sim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque ainda Jacó não fez a sua história. Ele não criou a sua história. Ele não desenhou sua caminhada cristã da sua época. Em contrário, Abraão e Isaac, eles foram conhecidos de Deus, porque Abraão e Isaac, eles tiveram suas experiências. Para que Deus fosse o Deus de Jacó, Jacó deveria se sujeitar ao Deus dos seus ancestrais. Porque a experiência de Abraão e Isaac, que eles tiveram com Deus, ela não foi suficiente para que Deus seja conhecido de Jacó. Ou seja, não é porque eu adquiri minha maturidade espiritual e eu tenho minhas experiências pessoais com Deus, que vocês terão suas experiências. Mesmo eu pregando e falar das coisas de Deus. As experiências com Deus e a intimidade que você vão ter, eu creio pela fé, vai depender das experiências e da obediência que você vai ter com Deus, na medida que, quando eu pregar as Escrituras, intermeio de um homem maduro, que ele ensina acerca das coisas de Deus, vocês as obedecem. Porque se vocês crêem nessas palavras, vocês vão amanhã, dia após dia, na medida que você ouvir essas palavras, desenvolver sua própria experiência com Deus. Porque essas palavras, elas vão estimular e lhe ajudar a prosseguir no caminho certo. Porque a intimidade com Deus, ela se adquire na individualidade e não por experiências dos outros. Consegue entender isso, queridos? Vocês querem conhecer o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e o Deus do pastor Cris Duran? Vocês querem? Então constrói a sua história. Esteja preparado para entrar na escola da fé. Submete-se às instruções dos seus tutores e deixa Deus se revelar na medida que Deus é caçado por você. E eu quero orar por sua vida nesta noite. Preparem-se por ouvir aquilo que Deus deseja para a sua vida. Amados, é o momento para você colocar sua fé em ação. É o dia de vocês pararem e se queixar da situação no qual vocês estão vivendo. Não foge querendo retroceder quando Deus quer que você seja corajoso e obedecer às instruções que Ele te pede. Eu sou apenas o carteiro que traz a mensagem para os que querem serem Jacó. E assim, futuramente, Jacó fez prova e fará prova da sua fé. E por isso que de geração em geração o seu nome percorreu. E até o dia de hoje nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Seja também o Deus de você. Meu Deus e Pai,
celeste. E eu lhe agradeço por sua palavra. E eu lhe agradeço por ter atraído essa pessoa neste lugar. Que essa pessoa possa, no meio do seu deserto, talvez na sua solidão, essa pessoa pensar diferente, como pensava no seu passado. Porque é muito provável que muitos não conseguem andar e progredir, porque ainda sua mente tem sido um alvo de Satanás, aonde as setas de Satanás têm sido valorizadas e atendidas, enquanto essa pessoa deveria repreendê-la em nome de Jesus Cristo. Até quando essa pessoa dará ouvido ao negativismo, ao pessimismo que Satanás procura colocar no seu coração para lhe impedir alcançar a terra prometida? Até quando você continuará em aceitar, em viver uma vida contrária daquilo que Jacó decidiu viver? Meu Pai, eu lhe peço, Senhor, que hoje essa pessoa decide viver e entender que a palavra de Deus precisa ser guardada e assim essa pessoa descansar em Ti. Perdoe a incredulidade dessa pessoa. Perdoe, Senhor, a falta de fé. Mas se essa pessoa está se arrependendo por sua falta de fé, então, Senhor, que hoje se inicie uma jornada aonde essa pessoa irá, em nome de Jesus Cristo, criar e formar sua história. E assim dirá: venha conhecer o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e o Deus da minha vida. Não porque ela falará do Deus, mas porque ela terá experiência do Deus no qual nós falamos e invocamos nesta noite, nesse lugar. Espírito Santo, venha acender a fogueira desse coração abatido em nome de Jesus Cristo. Não se abala a sua alma nesta noite, mas que essa palavra lhe produza fé ao ponto de você andar muitas milhas no poderoso nome de Jesus Cristo, e que a paz e o descanso que essa palavra irá procurar produzir em você lhe proporcione experiências sobrenaturais, sonhos, visões e também outras coisas segundo aquilo que Deus deseja na sua vida. Muito obrigado, que seja assim, em nome de Jesus. Amém.